Oi, gente, tudo bem? Adriana aqui do CAP de São Carlos. Estamos entrando aí hoje, né, pra gente fazer a nossa aula. Tô entrando um pouquinho antes para explicar um pouquinho dos sorteios, né, os sorteios, né, que a gente vai fazer hoje no final da aula. Então a gente tá falando sobre isso, eu vou explicar para vocês como funciona e o porquê a publicação do sorteio já saiu, né? A publicação do material aí, vocês viram que ela já saiu aí do CAP, né? Por quê? Por conta do encerramento. A gente encerrou as inscrições aí, as inscrições para o sorteio. Foram 130 comentários, né? Mais ou menos. E aí a gente encerrou esse sorteio do material, tá? Depois no final a gente coloca aí quem foi que ganhou, tá? Então a gente fez lá do 1 ao 130 e nós vamos sortear no final. Outro sorteio, não sei se vocês acharam a publicação lá na página do CAP no Face, né? Não no perfil, mas sim na página do CAP. E aí ele tá lá ainda disponível, tá? Que é a isenção da matrícula, tanto da pós quanto da segunda licenciatura. Então tá lá também, essa lá no Face, até coloquei aqui, compartilhei, né, para vocês acharem aí para poder fazer, tá? Bom, boa noite, hoje eu tô vendo todos os comentários, podem comentar, podem falar, né? Hoje a gente tá muito contente, nosso canal atingiu 300 mil visualizações, graças a vocês aí que assistem as nossas aulas, né? Lá no YouTube, a gente está ajudando aí a questão do pessoal estudar para Sorocaba, organizar esse estudo, né? Então, isso também deu uma alavancada lá no nosso canal, né? A troca era essa, lembra? Eu fiz essa proposta que se a gente fizesse as aulas, hoje nós estamos já finalizando os autores, amanhã termina, né? 23 autores. E a troca era compartilhar e assistir lá no YouTube, né? Então, a gente fez isso daí para conseguir mais inscritos, né? 6.100 e poucos inscritos, 170, 180 inscritos e mais de 300 mil visualizações, tá? Então, vamos entrando aí na live. Hoje nós vamos fazer o Padilha e a Veiga, né? A Veiga é clássica, cai em vários concursos, muitos concursos a Veiga cai, né? Então nós vamos fazer esses dois autores hoje e amanhã, que é feriado, né? 11 de junho, feriado, eu vou entrar às 19 horas para terminar os autores, os 3 autores que estão faltando do concurso de Sorocaba. E com isso a gente termina, né, a parte pedagógica específica de PEB 1 para Sorocaba, faltando praticamente 60 dias ainda para a prova, né? Como essa questão da pandemia a gente não sabe como vai fazer ainda, vamos supor que eles mantenham essa prova aí dia 9, né? Que é a de PEB dia 9, então vocês têm mais quase 60 dias aí, né? 58 dias para rever todas essas aulas, elas vão ficar lá no YouTube disponível para rever, fazer os mapas. E agora o momento para quem já está terminando o pedagógico. Tem gente que me manda no WhatsApp e fala, eu ainda tô correndo atrás para alcançar vocês, né? Mas quem tá comigo lá desde o começo, boa noite. Quem tá comigo desde o começo, nós já estamos terminando, né? Nós estamos uns 20 autores, né? Agora nós vamos fechar 20 hoje e os 3 amanhã, os 23 autores do pedagógico para Sorocaba, tá? Quem se inscreveu comigo aí para fazer a legislação, então dia 24, na quarta-feira, a gente começa a legislação para Sorocaba, legislação básica, primeiramente nós vamos entrar, né? E todos os simulados com questões VUNESP, tá? Então lá nós vamos explicar como é que a VUNESP pergunta o plano de carreira, como é que a VUNESP pergunta um determinado decreto daquela cidade. Então, nós vamos fazer isso nas aulas, é bem específico, é bem a banca mesmo, estudar as características da banca, é isso que nós vamos fazer no curso lá, que vai começar quarta-feira, dia 24, pelo Google Meet, tá? Então, o Google Meet é um programa de reuniões e tudo mais, e a professora de português, a Vivian, vem com a gente para dar uma ajudada aí no português, tá? Então a Vivian vem também
para dar uma ajudada no português, vai fazer uma revisão aí dos assuntos que mais caem no concurso. A Vivian vem então para fazer com vocês, tá? Então ela vai também, ela pontua, ela faz junto a questão, ela fala, lê isso aqui por conta disso aqui, responde assim, né? Então você acaba conseguindo acertar muitas questões na prova de português também, né? Ela trabalha comigo aqui, a gente sempre junta nos aulões, né? Então ela vem nesse aulão. Tem vaga ainda assim, mas precisa correr aí, senão vai ficar sem, tá? Eu coloquei que tá quase acabando e realmente hoje muitas pessoas se inscreveram, tá? Nós temos um limite de pessoas para participar do curso. Então vem comigo, R$30 apenas, né? Coloquei 3 aulas lá, mas vamos supor que em 3 aulas a gente não consiga fazer toda a legislação. A gente vai mais uma, e quantas precisar para a gente cumprir a legislação de PEB, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, R$30 com todo o material. O material nosso é nosso mesmo, da legislação, tá? É o nosso do CAP, que a gente usa aqui. Nosso material todo chamado a atenção para os artigos que mais caem, né? E tem o diferencial do simulado ser VUNESP, né? O simulado das questões de bancas atuais, de provas atuais da VUNESP. Então tem essa vantagem também, tá? E R$30 é um valor bem baratinho aí, né? Bem irrisório se for ver, tá? Eu vi gente comentando, elas vão fazer por R$30, mas acho que elas não vão falar tudo. Não. Vocês já perceberam, se eu já tô fazendo os autores gratuitamente, né? Todos os segundas, quartas e sextas, a gente está aqui fazendo os autores gratuitos para vocês. Vocês perceberam que eu vou passando o autor, vou passando o livro, vou chamando atenção. A legislação é o mesmo compromisso, tá? Então isso é compromisso. Quem assiste as aulas do CAP, tô vendo várias alunas aí do CAP, né, que tá fazendo curso com a gente de baté aqui online. Elas sabem que, né, elas conhecem, quem já fez também sabe o compromisso que a gente tem, tá? Onde você se inscreve, Berenice? Tem que mandar um zap pra mim, tá? Manda um zap pra mim aí, que zap 16 99184 5284. Então nós encerramos as inscrições para o material, tá? Mas as inscrições para o Antônio Marcos lá estão abertas ainda, quem não fez. Acho que o pessoal não descobriu o link onde ele tava, né? Porque eu até achei que foram poucas inscrições. O link tá na página do CAP, né? De fazer outro curso pro mês que vem? Não, por enquanto não, tá? Vamos lá, então? Papel e caneta na mão. Nós vamos falar de quem? Nós vamos falar do Padilha, tá? Do Padilha. Então, nós vamos falar planejamento dialógico. Me perguntaram aqui se serve para outros concursos. Serve, tá? Serve para qualquer concurso da área de educação. A legislação, a gente faz a legislação básica e aí depois a última aula eu vou focar nos decretos e no plano de carreira. Decreto, as resoluções específicas de Sorocaba. É a última aula só. 2 aulas são da legislação básica que cai em qualquer concurso, tá bom? Então vamos lá, vamos focar no Padilha. Planejamento dialógico. Como construir o projeto político-pedagógico da escola, né? Toda vez que eu dou aula do PPP, eu falo que é o caviar, né? Porque em muitas escolas, apesar dele ser o documento vivo da escola, o PPP, ele tá em lei e tudo mais, eu falo que é o caviar, né? Nunca vi, não comi, eu só ouço falar, né? Então, as pessoas não participarem dessa construção, dessa elaboração do PPP, tá? Ela me pediu para falar o telefone de novo, depois eu posto aí novamente o telefone, tá bom? Então vamos lá, papel e caneta. Bom, Padilha, esse livro tá disponível, tá? Então quem vai prestar Sorocaba e precisa do livro, é só digitar lá. Ele tá disponível no Instituto Paulo Freire, tá? Porque ele traz também algumas ideias do Paulo Freire nessa questão desse projeto, dele ser coletivo, nessa questão dialógica. Então quem precisar ler o livro todo, é só pegar lá, colocar no Google, já vai aparecer o livro do Paulo Freire, né? Tá lá no Instituto Paulo Freire, tá bom? Então, a primeira coisa que o Padilha vem trazendo são as várias definições de
planejamento, né? Ele vai escrever planejamento, plano e projeto. Então começa aí essa ideia grande. Então, planejamento, ele vai pegando vários autores que definem o que é planejamento. Eu vou falar só alguns, né? Então, planejamento é um processo de busca de equilíbrio entre os meios e os fins, né? E entre recursos e objetivos, na busca de melhoria do funcionamento do sistema educacional. Agora ele pega Vasconcelos, né? Planejamento é um processo de reflexão e tomada de decisão, enquanto o processo ele é permanente, né? Planejamento é um processo de previsão, necessidade de racionalização do emprego dos meios materiais e dos recursos humanos disponíveis, a fim de alcançar objetivos concretos em prazos determinados, em etapas definidas, a partir do conhecimento de avaliação científica e de sua situação original. Então, o planejamento ele tem várias definições, mas elas cruzam aonde? Que é sempre um processo de reflexão, é um processo de previsão de necessidades e é um processo de equilíbrio entre os meios e os fins, tá? Então, essa é uma primeira definição geral aí de planejamento que o Padilha vem trazendo. Depois, ele vai falar sobre o planejamento coletivo, tá? Então, esse planejamento coletivo é aquele processo que combina a participação de todos e a divisão de tarefas, tá? Que quer dizer, não significa reunir todo mundo para planejar tudo, desde os objetivos da escola, além da aula do dia seguinte. Significa, em outras palavras, organizar as instâncias de tomada de decisão. Então, o planejamento coletivo é organizar as instâncias de tomada de decisão, tá? Depois ele vai trazer o planejamento educacional. Então, o planejamento educacional é, antes de tudo, né, a própria educação, aquilo que os verdadeiros educadores se esforçam para inculcar nos seus alunos, tá? Isso é uma definição da Unesco lá, né? O planejamento educacional significa bem mais que a elaboração de um projeto contínuo que engloba uma série de operações interdependentes. E aí ele vem falar do planejamento do sistema de educação. Esse do sistema de educação, ele é muito mais abrangente, né? Esse planejamento do sistema de educação, ele corresponde ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal, ou seja, aquele planejamento que a rede faz para dar conta ali das suas escolas e tudo mais, tá? Planejamento curricular. O planejamento curricular é um processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É a previsão sistemática, ordenada de toda a vida, né, do aluno. Então, esse planejamento curricular é o que o menino tem que aprender lá no primeiro ano, no segundo, né, no terceiro e tudo mais. Bom, planejamento de ensino, agora já tá chegando mais próximo da escola, né? Planejamento de ensino é o processo que envolve a atuação correta dos educadores, concreta dos educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, né? Então, envolvendo todas as suas ações e situações, o tempo todo, envolvendo permanentemente a interação entre os educadores e entre os próprios educandos. Esse é o planejamento de ensino. Planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão de atividades didáticas em termos de sua organização e coordenação em face, né, dos objetivos propostos. Então, quanto à sua revisão, adequação no decorrer, né, do processo de ensino. Então, esses são os planejamentos que ele vai colocando, né? O planejamento de ensino escolar, o participativo, e aí ele chega no planejamento de aulas, né? Que planejamento de aulas é as tomadas de decisões referente ao específico da sala de aula, conteúdos, metodologias, recursos didáticos. Então, tudo isso é o planejamento de aula. Então, ele vem trazendo as várias definições de planejamento, depois ele traz somente o que está lá, o educacional, o do sistema, o curricular, o de ensino, o escolar, o participativo, até chegar aulas, tá? Então, isso ele vem nesse primeiro
capítulo aí trazendo o que é planejamento. Depois ele vem falando o que é plano, tá? Plano. O plano é um documento que registra o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer, tá? O plano é a apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas relativas à ação a realizar, tá? O plano é um guia, uma orientação, né, onde tem as diretrizes. O plano é a formalização dos diferentes momentos do processo do planejamento, né? Então, planejamento seria a ação, né? Então, a ação ali com a conversa, né? Quando chega no plano é quando vai registrar, então, realmente esse planejamento, tá? Aí tem o plano curricular, que define e expressa a filosofia da ação da escola, então qual é a filosofia daquela escola, né? Os seus objetivos e toda a dinâmica escolar. E tem o plano de aula, né? Então, é a previsão do desenvolvimento do conteúdo por sala, por conjunto de aulas, por caráter bastante específico, tá? Então, plano é ação, planejamento é ação, o plano é quando você resolve colocar aquele negócio todo no papel, né? O plano da disciplina, que ele vai trazer... Não, primeiro plano de curso. Plano de curso é aquele grande, aquele do ano todo, o que vai aprender, né? Em português, matemática, só. Então, aquele conjunto todo. O plano por disciplina é cada disciplina lá com o seu plano, com seus objetivos, com o seu conteúdo, né? Então, tem lá. Depois tem o plano de unidade. Plano de unidade, a gente pensaria no plano de bimestre, né? Mesma coisa. Então, o bimestre eu vou trabalhar essas e essas habilidades, então seria um plano de unidade. E aí chega ao plano escolar, que é um documento síntese, resultado de todo o processo do planejamento, né, escolar. O plano escolar engloba toda a escola. Aí ele traz também, eu achei interessante esse olhar dele, que ele traz a questão do plano municipal, né? Então, o plano municipal, o conjunto dos planos municipais de educação, plano estadual de educação e plano nacional de educação, ele traz também pensando nessa questão, né? Porque os planos municipal, estadual ou o federal, né? Ele vai tratar sobre as metas, né, daquela cidade, daqueles sistemas de ensino. E é interessante que ele traz também pensando nessa questão dos planos, né? O plano lá é o que está escrito, tá? Bom, depois ele vai falar que projeto, né? Então, o que é projeto? Projeto é um modelo capaz de conduzir a ação, a consecução dos objetivos, né? Então, um projeto é isso. Então, é capaz de... a Veiga fala, é projetar, é vislumbrar o futuro, né? Um projeto. Um projeto de ação, né? É uma imagem antecipadora e finalizante de sequências ordenadas de operações. Um projeto de finalidades é um projeto educativo, né? Então, tem o objetivo, né? Dos valores, as perspectivas, quais os acordos encontrados, e o projeto educativo é o plano global da instituição, tá? E aí ele chega até que enfim, né? No projeto político-pedagógico. E aí, para definir o que é o projeto político-pedagógico, ele vai buscar no Romão e no Gadotti, né? Ele vai falar: é preciso entender que o projeto político-pedagógico da escola como um situar-se num horizonte de possibilidades na caminhada no cotidiano, imprimindo uma direção que se deriva de respostas a um feixe de negações, tais como: que educação se quer e que tipo de cidadão se deseja, para que projeto de sociedade. A direção se fará ao entender e propor uma organização que se funda no entendimento compartilhado dos professores, dos alunos e dos demais interessados na educação. Então, para definir projeto político-pedagógico, ele busca lá no Romão e no Gadotti, ele vai trazer então que tipo de sociedade você quer,
a gente fala que tipo de homem, de sociedade, né, de escola. Então, isso é o fundamento aí do projeto político pedagógico, tá? Bom, aí depois ele vem trazendo algumas concepções de planejamento. E aí ele vai falar que planejamento, né, um projeto educativo é atividade fim. É determinado não por um modelo de administração e organização determinada pela escola, né? Mas sim por um sistema de teorias e modelos administrativos, tá? Aí ele vem lembrar algumas teorias dessa administração, que eram características gerais da administração, né? Que era a divisão do trabalho, que era a questão da teoria clássica da administração, né? A questão das relações humanas, a questão da liderança, da dinâmica de grupo. Ele vem finalizando esse capítulo primeiro. Aí depois de dar todas essas definições, ele vem finalizando, então, essas características gerais da administração. Aí a administração é como um todo, proposta por Taylor, né? O princípio do planejamento consiste em substituir no trabalho o critério individual do operário, né? Então, ele vem trazendo essa dinâmica toda aí no final, tá? No capítulo 2, esse é o capítulo 1. No capítulo 2, ele vai falar sobre os reflexos das teorias administrativas no planejamento escolar, tradições e enfoques. É isso que chama o capítulo, né? O título do capítulo. E aí ele vem falar que tem um enfoque tecnocrático, né? Que caracteriza pelo forte domínio dos quadros técnicos, preocupados pela adoção de soluções racionais para resolver problemas, né? O comportamental tem de resgatar a dimensão humana da administração. O enfoque desenvolvimentista, né, que da reconstrução econômica mundial, do pós-guerra, aparece como esforços e prescritivos que se relacionam com a modernização da administração pública, então um enfoque mais desenvolvimentista, e um enfoque da tradição funcionalista da administração na educação, né? Administrar significa procurar atingir objetivos por intermédio de uma organização que favoreça a eficácia do sistema, negligenciando a questão da eficiência individual dos participantes. Esse é o enfoque funcionalista, né? E o último ele vai colocar sobre a última não, né? A penúltima, a administração interpretativa, né? E aí ele vem falar que o sistema educacional como uma criação intencional do ser humano, a gestão educacional dela decorrente procura mediar reflexivamente as dicotomias, né? Então, uma questão interpretativa. E por último, talvez, né, a que a gente tem que pensar, a administração dialógica, tá? Então, a administração dialógica aplicada à educação é uma perspectiva analítica e praxológica que enfatiza os princípios de totalidade, contradição, a prática, né, a prática, e a transformação do sistema educacional e de suas escolas e universidades, né? Então, por último, a gente pensa nessa questão e surge como alternativa às demais administrações internacionais. Então, essa questão da administração dialógica, né? Então, dessa conversa aí, e é óbvio que a gente lembra do Paulo Freire. Aí tem algumas tabelas lá no capítulo, né? No quadro lá que ele vai colocar, explicando as características de cada uma delas e tudo mais, mas outros autores também tratam essa questão das tendências pedagógicas, né? Isso também entra em tendências pedagógicas, porque de acordo com que o momento que o país está vivendo é o momento que a escola também vai viver. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de tecnologias, né? Na educação, as tecnologias sempre estavam aí, mas agora elas estão sendo utilizadas na educação. Então, dependendo o que a sociedade precisa, a escola, né, transforma-se nessa questão, né? Até que, enfim, entramos, né, como disse o José Pacheco, um fofo, até que, enfim, entramos no século XXI, né, na escola. Então, essa questão, ele vem trazer associações, né, entre as concepções tradicionais e esses enfoques, e isso tá lá explicadinho no capítulo 2, tá? A aula não se resume a não ler o capítulo, eu tenho que ler o capítulo, eu só tô dando uma pincelada aí, tá? Esse livro está disponível para vocês.
lá no site do Instituto Paulo Freire, tá? No capítulo 3, ele vai trazer o planejamento educacional na perspectiva da escola cidadã. E aí, logo ele já puxa o Paulo Freire, né? Logo ele já chama o Paulo Freire e que ele fala que definiu que a escola cidadã como aquela que assume como um centro de direitos, como um centro de deveres. Então, Paulo Freire, ele vai falar disso, né? A formação se dá dentro de um espaço de tempo. O que caracteriza a escola cidadã é uma formação para a cidadania. A escola cidadã é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela, né? Então, logo ele já fala, então, o planejamento educacional na perspectiva da escola cidadã é uma escola preocupada em formar cidadãos, informar a questão da participação política, a questão da crítica. Então, logo nesse terceiro capítulo, ele já puxa a ideia aí do Paulo Freire, né? E aí ele vai contar um pouquinho a pesquisa, né, que foi feita e tudo mais, que o Instituto Paulo Freire fez e levantou alguns parâmetros dessa gestão democrática no ensino público. E aí, como que é essa gestão democrática? Ele vai colocar capacitar todos os segmentos da escola para participação dessa gestão democrática, consultar a comunidade. A gestão democrática implica permanente consulta, divulgação de informação, realização de debates, seminários, assembleias, de modo a criar uma cultura da participação. Institucionalizar a gestão democrática. Para ser eficaz, a gestão democrática precisa ser regulamentada, deixada claras as regras da participação. As secretarias de educação, por isso, precisam discutir e definir as suas políticas de gestão democrática. Lisura nos processos de definição de gestão. A escolha de dirigentes escolares precisa ser transparente. A fixação de normas, de divulgação e tudo mais. Aqui a escolha, se fosse, né, aqui no estado de São Paulo, pouquíssimas ainda cidades escolhem, né? Eleição, por exemplo, para direção, né? Uma lista tríplice e tudo mais, né? Mais concurso público ou indicação política ainda, né? E agilização das informações e transparência nas negociações, né? Então, precisa ser essa questão da publicidade dos fatos, né? A gente tem os princípios da administração pública e isso cabe para a escola também, né? A legalidade, a impessoalidade, né? A moralidade, né, a publicidade e a eficiência. Esses são os princípios da administração pública e aqui cabe, claro, óbvio, na gestão democrática, né? E aí ele vai falar que o planejamento dialógico é um tipo de planejamento participativo, tá? Então, o planejamento é um passo, o planejamento dialógico, né? É um passo inicial e é efetivamente você abrir a escola para todos os segmentos e convidá-los a participar de todos os momentos em que na escola forem desencadeados por processos decisórios. Ontem, no curso de gestão, a gente leu o PARO, né? A gente leu o PARO, Gestão Democrática na Escola Pública, que vem mais ou menos essa ideia também da participação dessa comunidade. E a gente sempre, ele fala assim que não tem uma receita, o PARO, né? Ele fala que se faz o caminho caminhando. Então, tem que mostrar como é trazer esses pais para a escola e como é esses pais, e os funcionários, e os professores e tudo mais, como é que acontece esse processo decisório, essas decisões coletivas, né? Essa questão da gestão democrática, se ensina essa participação, porque a gente não está muito acostumado a participar apesar de vivermos uma democracia, né? Essa questão desse processo decisório é complicado ainda. Então, a participação se ensina também, né? Como é que eu participo? Será que esses pais estão indo à escola somente no final do bimestre para a gente falar que os filhos deles não foram bem, né, na prova, sei lá? Não, ou esses pais estão sempre ali, tudo que eu preciso, né, chama pai pra gente conversar e combinar com a comunidade. Eu costumo falar que a escola, ela já estava ali, né? Ela já estava inserida nessa comunidade e aí você chega nessa comunidade como diretor, que era isso que a gente estava discutindo ontem no curso. Então, como é que a gente faz, né, para se fazer parte daquela comunidade, tá bom? E aí ele chega então no capítulo 4. Então, marcou aí porque o título é, né, gente? Vamos lembrar o título sempre pra gente não se perder, né? Planejamento dialógico.
como construir o projeto político-pedagógico da escola. Esse é o título. E ele vai falar que planejamento dialógico é um tipo de planejamento participativo, né? Então, é uma dimensão pedagógica e administrativa, né? Uma não se subordina à outra. Então, esse planejamento dialógico é o administrativo junto com o pedagógico, tá? Então, o título do livro já apareceu aqui, tá? Aí, vamos lá no capítulo 4. Planejamento dialógico e o projeto político-pedagógico, né? Projeto político-pedagógico. E aí, ele vai falar, né? Que pensar o planejamento educacional, em particular, o planejamento visando o PPP da escola, é essencialmente exercitar nossa capacidade de tomar decisões coletivas, tá? Então, o PPP, ele traz essa determinação de tomar decisões coletivas, tá? E aí, o papel de cada segmento nesse planejamento escolar, nesse PPP, os princípios que devem se levar em conta, tá? Então, os princípios e as características que se devem levar em conta, né? Que tem que ter os princípios norteadores, que depois lá na Veiga ela vai trazer todos, né? Os princípios norteadores, sem esquecer a preocupação maior da escola, que é o atendimento ao aluno. O objetivo deve proporcionar a melhoria da administração pedagógica e financeira, né? São esses 3 campos aí. Ele deve ser elaborado em termos de médio a longo prazo e a reflexão sobre a prática pedagógica dos professores e as teorias que embasam e garantir a avaliação periódica e ação planificada. E aí, eu achei muito interessante essa parte nesse capítulo 4, por quê? Porque ele vai falar que a construção coletiva do marco referencial como primeira exigência da construção do PPP das escolas. Então, nós vamos lembrar, Sorocaba tem um marco referencial, ele é, inclusive, né, ele tá na bibliografia de gestão, né, dos cargos de suporte pedagógico, o marco referencial de Sorocaba. Então, lá, ele vem trazendo qual é a teoria, ou as teorias que embasam o fazer pedagógico da rede de Sorocaba. E aí o Padilha traz que essa é a primeira coisa que um sistema tem que fazer, né? Então, um marco referencial, porque ele vai ser a base para a construção do PPP, né? Então, isso é muito interessante. E aí ele vai falar que a metodologia tem que ser dialógica e problematizadora. É lógico, se você vai juntar a comunidade, se você vai fazer os setores, tem que ser dialógica e problematizadora sobre questões, né? E aí ele vai colocar algumas perguntas que se pode fazer para essa comunidade, para então conseguir fechando, né, algumas coisas no PPP. Como, por exemplo, que tipo de homem em sociedade a gente quer construir, né? Qual é o papel dessa escola, né? Que tipo de relações devem ser estabelecidas entre professor e aluno, escola e comunidade? Qual é o papel do Estado, aqui ele fala, né, em relação a essa comunidade, tá? Quais são as utopias que movem os nossos sonhos? Qual é a escola dos nossos sonhos, né? Então, eu tô com um negócio na garganta. Então, essa é a primeira etapa, ele diz, né? Primeiro se constrói o marco referencial, né, que vai embasar as teorias e tudo mais, os teóricos, e aí depois vem para construir o PPP com essa questão, nessas linhas gerais. E aí ele vai falar que essa trata-se da etapa fundamental na construção do planejamento dialógico, tá? Bom, e aí de acordo com as respostas, né, é que vão saindo as propostas, né? E aí depois tem a parte da avaliação, né, do ano anterior. Então, se, por exemplo, já é uma escola, já existe, lá já construíram, a gente sempre faz uma revisitação, né, faz uma revisitação aquele PPP do ano anterior para então propor as metas para aquele ano que está começando, né? Bom, aí depois ele vem colocar a questão dessa leitura de mundo, né, muito Paulo Freire, dessa leitura de mundo, o guia para o levantamento de dados sobre a estrutura física, a organização sociocultural dos alunos, da escola, o seu entorno, né? Então, isso também aparece. E ele vai colocar
a necessidade, né, de apontar no marco teórico. Então, a ação concreta, a linha de ação, as atividades permanentes, as determinações, tá? Bom, seguindo aí, ele vai dar uma estrutura básica de um PPP, tá? Só vou falar porque tá lá no livro, tá? Na estrutura básica de um PPP. Então, tem identificação do projeto, histórico e justificativa, objetivos gerais e específicos, as metas, o desenvolvimento metodológico, os recursos, o cronograma, né? A avaliação e a conclusão. A Escola Cidadã pretende contribuir para a construção de uma sociedade cidadã, tá? Então, essas são as partes aí, uma estrutura básica de um projeto político-pedagógico. No capítulo 5, ele vai trazer a questão da dimensão pedagógica, né? Nessa questão do projeto político-pedagógico. E aí ele vai falar um pouquinho dessa questão da pedagogia, que a pedagogia é uma transversalidade, né? Ela passa ali, né? A pedagogia é uma ciência transversal, transdisciplinar, porque ao mesmo tempo em que perpassa as demais ciências, é por elas perpassada e elas recorrem a investigar a prática educativa, né? Então, ele vai falar essa questão da pedagogia, a questão do estudo do meio, a questão dessa relação, dessas dimensões, né? Entre o homem, o mundo, né? Então, vai tratar isso também. E aí, depois, ele vai puxar o PCN, porque como é um texto... Ai, até esqueci aqui de que ano é. Aqui tá mais atualizado, de 2017, mas ele é antigo, né? Como é um texto, ele vai trazer, então, a questão das teorias do currículo também aí, tá? Mas essas teorias do currículo, hoje eu só vou dar uma pincelada nelas, por quê? Porque as teorias do currículo, quem trata mesmo é o Silva, né? No Documentos de Identidade. Então, as teorias do currículo, teorias tradicionais do currículo, as teorias críticas e as teorias pós-críticas, né, que é o que chama aí. Bom, as teorias críticas, né, as teorias tradicionais do currículo são a teoria de reprodução da classe dominante, a teoria de que escola de operário, escola de dono de fábrica e tudo mais, né, a teoria que é verbalista, a teoria que é mecanicista, né, então tudo isso daí são as teorias tradicionais do currículo. As teorias pós-críticas, né, e críticas, elas trabalham com a lógica para definir esse currículo escolar, tá? Identificando as conexões entre o saber, identidade e poder, tá? Porque depois, a partir de 1960, mais ou menos, vieram as teorias críticas do currículo, a questão da reprodução social, né? Dessa questão de se enxergar, Paulo Freire também entra aí. Então, eles enxergaram essa questão da classe dominante, a questão da crítica. Então, e depois das pós-críticas vem a questão do multiculturalismo, essa questão da relação de gênero. Então, isso são as teorias bem resumidas, né? Sobre as teorias do currículo. E aí, ele puxa o Morin. Eu vou ler a parte do Morin aqui, né? Ele vai falar assim, ó. O currículo tem significado que vão muito além daqueles os quais as teorias tradicionais nos confinaram. E a lógica dos PCNs obedece ainda ao fundamento das teorias tradicionais, acima sintetizados, né? Segundo Morin, esta lógica repousa em 3 pilares de certeza. 1. A ordem, a regularidade, a constância e, sobretudo, o determinismo absoluto, o que significa muito evidente em cada uma das áreas do conhecimento ou em cada uma das disciplinas presentes no PCNs. 2. A separalidade, ou seja, o isolamento conceitual, o experimental do objeto do conhecimento, extraindo de seu meio de origem para examiná-lo no meio artificial. As metodologias apresentadas pelos PCNs comprovam essa prática. O valor de prova absoluta fornecida pela indução e pela dedução e pelo menos 3 princípios aristotélicos que estabelece a unicidade da identidade e se recusa à contradição. Ou seja, que ele cata, ele pega o Morin, pega o PCN lá e fala que o PCN está embasado nas teorias tradicionais do currículo, tá? Então, ele vai falar que esses pilares hoje, né, então,
estão em estado de desintegração, não porque desordem para substituir tudo mais, mas que eles estão, né, cada vez mais sendo discutidos, né? Então essa questão da transdisciplinaridade, lembrando que o Morin também ele é contra essa questão do conhecimento parcelado, né? Ele quer um saber do futuro é inteligência global. Então por isso ele traz essa questão desse parcelamento aí também, né? E essa parte está lá no livro do Padilha, né? E aí o Morin vai falar, né? As redes complexas, transdisciplinaridade, né? Que operam e desempenharam um papel fecundo na história das ciências, o que as ciências modernas, né, não reconhecem. A ciência, o autor propõe ainda, associados às redes complexas, devem economizar as disciplinas, ou seja, levar em conta tudo que é contextual, ainda compreendidas como as condições sociais, né? Então, puxa Morin aí para a gente pensar um pouco sobre essas questões do currículo. E também, aí no final desse capítulo, ele vai falar sobre as avaliações, né? Então, essa avaliação classificatória, né? Então, que enfatiza a permanência da estrutura, do estático, né? Também vai colocar a questão diagnóstica, né? Que enfatiza, né? E a dialógica, então a avaliação dialógica, que seria a parte concreta da realidade, organizar a reflexão sobre ela. Então, vários autores vêm trazendo essa ideia também para a gente da avaliação reflexiva, né? A avaliação mediadora, né? Tirar essa ideia de avaliação como exame, de classificação, de punição do aluno, tá? E aí, para finalizar, ele vai lá para as conclusões, né? E na conclusão ele vai falar sobre os círculos de cultura, como espaço privilegiado do planejamento dialógico. E esses círculos de cultura, né, ele vai falar assim, que a educação é uma obra coletiva, né? Então, onde não cabe paciente, ouvinte e espectador, né? Então, tem que ser esse movimento, esses círculos de cultura, né? Que foi pelo movimento cultura lá do Paulo Freire e tudo mais, eram espaços dialogicamente se ensinava e se aprendia, lógico, a máxima do Paulo Freire aqui, né? Em que se conhecia em lugar de se fazer a transferência do conhecimento, em que se conhecia, em vez de fazer a transferência do conhecimento, né? Porque o Paulo Freire fala, educar não é transferir conhecimento, né? Então, esses círculos de cultura. E aí ele fala assim, ao propor a retomada do termo círculo de cultura, estamos sugerindo que se possa ampliar o espaço da sala de aula, diversificar e enriquecer as atividades, as relações pedagógicas da escola, significando-as, trabalhando-as com base na participação dos alunos nos diferentes tempos e espaços didáticos pedagógicos, né? Então, para que se possa pesquisar, pensar, refletir, sentir, deliberar, né? Se plantar, agir, cultivar, avaliar sobre o que fizeram e recomeçar novamente esse ciclo, né? Discutindo e debatendo sobre as possibilidades de superarmos juntos as dificuldades e os problemas surgidos na escola, na educação, no sentido mais amplo. Então, ele retoma uma coisa que foi lá até tinha data aqui, cadê? No final de 1950, com os círculos de cultura, ele retoma, então, na conclusão do livro, esse vocabulário, né? Vamos falar assim, esse desejo de que essa sala de aula seja, então, participativa, né? Que as pessoas possam realmente participar, pesquisar, definir as propostas. Se a gente lembrar no artigo 53 lá do ECA, né? Parágrafo único, os pais podem definir, né, participar das definições das propostas pedagógicas. Então, eles não elaboram as propostas, sempre dou aula disso, eles não elaboram, eles participam das definições. Então, essa questão dos pais ali, dessa comunidade escolar, fazer essa participação, né? Então, ele vai definir a questão do PPP, vai falar rapidamente. Outra coisa que eu acho muito importante vocês pegarem, eu não passei aqui, o meu computador acabou até fechando. Tem uma parte lá no capítulo, eu não vou lembrar. Eu não sei se eu vou conseguir abrir. Agora aqui de pronto e rápido, né? Mas tem uma parte lá no livro que ele vai colocando qual é o papel de cada um dentro da escola. Então, o papel do supervisor, o papel do diretor, do coordenador. Isso é importante pegar porque isso pode ser pergunta de concurso, né? Então, se você vai
prestar um concurso, deixa eu ver se eu consigo pegar. E aí, aqui. Se você vai prestar esse concurso, e aí você vai prestar, por exemplo, para supervisão, tá? E aí te pergunta qual é o seu papel de supervisor, né? A Vunesp adora fazer umas perguntas dessas, né? De situação. Então, qual o papel do supervisor, né? No projeto político e pedagógico? Aí você fala, eu não li essa parte lá no Paulo Freire, no Padilha, a Adriana não falou, mas ela tá lá no livro, tá? Então, eu acho que é interessante estudar essa parte também. Tô tentando abrir aqui, vamos ver se abre. Só para eu falar para vocês, deixar certinho aí a página. Só um minutinho. O meu fechou tudo, tava aberto bem nessa página. Plano, projeto. Quem estudou? Padilha, me ajuda. Aqui, ó. O papel de cada segmento na prática do planejamento escolar. Tá na página 74 do livro. E aí na página 75 ele traz cada um. Então o diretor da escola e o dirigente, o vice e o responsável pela coordenação, né? Ele tem que ser capaz de seduzir os demais segmentos para a melhoria da qualidade do trabalho. O professor coordenador, né? Ele é aquele que durante o ano articula a equipe pedagógica em torno do melhor cumprimento do que foi estabelecido no projeto político-pedagógico. O assistente técnico-pedagógico, né? O assistente. Então, faz junto com o supervisor de ensino a ponte entre as diretrizes pedagógicas estabelecidas pela diretoria de ensino, né? E as unidades escolares. O supervisor de ensino tem a responsabilidade de apresentar aos demais segmentos as diretrizes gerais, sobretudo pedagógicas, e dar-lhe conhecimento sobre o próprio plano de trabalho da equipe de supervisão. A participação dos professores, né, está ligada não só na definição geral do projeto, mas também na definição dos planos de currículo, de curso, de ensino e de aula, que devem fazer parte integrante de cada projeto de escola. Todos, tendo os docentes participado ativamente do planejamento escolar, eles estarão comprometidos com ele e principalmente organizando suas atividades com base no que foi decidido coletivamente, né? Eles terão uma direção estabelecida em conjunto com os demais segmentos escolares, o que facilitará o seu papel e dará ânimo ao exercício de sua atividade. Então, marca aí a página 74, ela começa, né? Que ele vai falar das associações de bairros, dos grêmios, né? Da PM. E aí, o 74, o 75 e a 76 compensa dar uma olhadinha depois lá com mais calma no livro. Eu abri o livro inteiro aqui, eu falei que tá disponível lá no Instituto Paulo Freire. Então, você consegue pegar e marcar, porque pode ser pergunta de concurso, tá? Principalmente se você vai prestar direção de supervisão. Esse livro também tá lá na bibliografia, então dá uma estudada nessa parte aí, tá? Depois nós vamos colocar o simuladinho dele aí pra vocês. Então, o que eu queria passar é isso. Eu volto daqui a pouco, eu vou fechar essa, vou abrir outra, que eu vou abrir a Veiga, Projeto Político Pedagógico, tá? Então, obrigada aos comentários aí, alguém tava perguntando, tá todo mundo estudando. É isso, vem comigo, daqui a pouquinho eu volto então com a Veiga.